De Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, nós iremos ler a partir do verso 35. Não é coincidência, semana passada o pastor Roberto nos trouxe aqui uma palavra poderosa, vencendo as tempestades na família. Se você não veio para o culto domingo passado, eu lhe recomendo a acessar o YouTube, o canal do YouTube da Igreja Mover em Amor. Lá a mensagem já está baixada e você poderá ouvir. Vencendo as tempestades na família, esta foi a palavra que o Senhor nos deu aqui no domingo passado, por intermédio do nosso pastor Roberto. E eu costumo sempre, durante a semana, meditar naquilo que foi dito, me aprofundar mais, buscar mais de Deus, e Deus me impeliu a manter a mesma temática. Hoje eu vou falar sobre segredos para vencer qualquer tempestade. Você pode repetir isso? Diga: segredos para vencer qualquer tempestade. No 3, 1, 2, 3. Segredos para vencer qualquer tempestade. Aleluia! Nós estamos finalizando o ano de 2025 e é certo que nós passamos por tempestades. Quando a gente fala de tempestade, a gente está falando sobre desafios da nossa vida, problemas que nós enfrentamos, circunstâncias adversas, adversidades. E em meio a tantos problemas e tantas adversidades, existem momentos que nós perdemos a fé, sim ou não. Nós iremos ler o texto e vamos verificar que os discípulos, mesmo andando com Jesus já há algum tempo, mesmo Jesus estando dentro do barco, falta-lhes a fé, e a fé dá lugar para o desespero. E não é incomum que isso aconteça comigo, com você, onde a fé dá espaço para o desespero. Mas a Bíblia nos mostra segredos para manter a fé, amém? Segredos para manter a fé, e é por causa da fé que nós somos possibilitados, cheios de Deus, para vencer qualquer tempestade. Então nós iremos ler o texto e você precisa guardar isso no seu coração. Deus hoje entregará nas minhas mãos alguns segredos para que eu possa vencer qualquer tempestade na minha vida. Não estou falando que você vai vencer as garoas da vida, não. Deus te habilitou para vencer qualquer tempestade. E eu vou repetir para que você comece a ouvir esta mensagem com esta verdade dentro de você. Deus já te habilitou para vencer qualquer tempestade. Se você crê nisso, diga um amém bem alto. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para o texto bíblico, Marcos, capítulo 4, verso de número 35 em diante. Eu irei ler na Nova Versão Internacional. É um pouquinho diferente da Nova Versão Internacional do telão, muda uma palavra ou outra, mesmo sendo a mesma versão, ainda tem alguma diferença, mas você vai conseguir compreender o texto. E eu te peço mais uma vez, dobre a sua atenção para entender cada verso, cada palavra, para entender a situação que os discípulos se encontravam aqui e entender aquilo que Deus quer nos entregar nesta manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus vivo: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago, para aqui, e repita o que Jesus disse, essa frase que Jesus disse aos discípulos no 3, 1, 2, 3, vamos para o outro lado do lago. Mais uma vez, vamos para o outro lado do lago. A última vez, vamos para o outro lado do lago. Agora você pega essa frase e guarda no seu coração, que você vai usá-la hoje, amém? Versículo 36, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval,
e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Repita isso: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, toda a igreja: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu tenho uma boa notícia para você. Este é Jesus de Nazaré, e Ele está aqui presente neste culto. Jesus já chegou e marcou um encontro com você. Esta é a promessa dele para cada um de nós. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio de vocês. O Jesus que acalma o vento, o Jesus que faz o mar se aquietar, já está aqui. Aleluia! E este é o motivo, a razão de estarmos aqui, amados. Não deveria haver nenhuma razão maior do que esta, nenhum motivo maior do que este. Ninguém está aqui sendo obrigado a estar aqui. Ninguém está aqui para bater um cartão, como se faz numa empresa, numa firma. Não, nós estamos aqui porque Ele é o motivo e a razão do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa empolgação, da nossa fé, aleluia, e do nosso culto. Ele é o motivo e a razão. Queridos, nós sabemos que tempestade é sinônimo de lutas. A vida é cheia delas. Nós passamos por lutas, por provações, por problemas, por desertos, por escassez. Existem momentos da nossa vida que a vida nos convida a desacreditar, a vida nos convida a chorar, a vida nos convida a nos amargurar, a vida nos convida a duvidar. Nós passamos por tempestades. Algumas verdades sobre provações da vida é que elas são inevitáveis. Passar por tempestades na vida faz parte do processo de Deus para cada um de nós. Portanto, as tempestades são inevitáveis. Não é possível evitar algumas tempestades. Jesus vai dizer que no mundo nós teremos o quê? Aflições, mas Ele nos recomenda: tem de bom ânimo. A vida não só são inevitáveis, como elas são imprevisíveis. Muitas das nossas provações, muitos dos problemas que chegam até nós são imprevisíveis, impossíveis de prever. A gente um dia amanhece bem, no final da tarde a nossa vida muda totalmente. É um luto que chega, um acidente que acontece, uma notícia, uma informação, um erro que cometemos, que não estava no script, não estava no planejamento, mas aconteceu. São imprevisíveis. Então, nós precisamos entender que mesmo debaixo da bênção de Deus, mesmo debaixo da proteção de Deus,
mesmo tendo um alinhamento, estando alinhado com o Senhor, as tempestades chegam, são inevitáveis e são imprevisíveis. Mas existem outras verdades em relação às tempestades da vida. Uma das verdades é que as tempestades são passageiras. Você já viu alguma tempestade no mundo físico, em algum lugar do mundo que não passou até hoje? Toda tempestade chega e tem dia e hora para acabar. As tempestades são passageiras. Sabendo disso, o salmista, lá no Salmo de número 23, é um Salmo de Davi, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, e ele usa este verbo andar, ainda que eu ande. Por quê? Porque ele não está parado no vale da sombra e da morte. Quando ele diz ainda que eu ande por este vale, ele está dizendo que o vale de sombra e de morte é um lugar de passagem, uma hora vai acabar. E quando ele entende isso, a confiança dele aumenta. Ele diz: ainda que eu ande por um vale como este, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Então entenda, meu querido, e talvez você esteja hoje passando por algum processo, vivendo alguma tempestade, mas a tempestade vai passar. Portanto, prevaleça, permaneça, mantenha a fé, porque vai passar em nome de Jesus. As tempestades também são pedagógicas. Quem está em Jesus, quem está em Deus, entende que a tempestade vem para nos ensinar algo. E a pergunta que eu faço nesta manhã é: o que você tem aprendido com as tempestades na sua vida? Quando chega a tempestade, qual é a sua postura? Você murmura, você desanima, você retrocede, ou você dobra os seus joelhos e busca de Deus em oração, perguntando: Senhor, o que devo aprender com este processo? Levante a sua mão. Todas as tempestades de Deus são pedagógicas. Talvez você tenha chegado aqui com seu coração agitado, como se estivesse num mar turbulento. Aleluia. Deus quer te ensinar algo, e mais do que isto, aprenda rápido, porque quando nós aprendemos, a tempestade cessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando nós olhamos para esse texto, nós iremos observar que o dia desses discípulos começou como um dia normal, um dia comum. Eles já estavam acostumados, e eu vou conjecturar aqui, a levantar cedo, escovar os dentes, tomar um café, chuchar o pão com manteiga no café preto ou no café com leite. Quem gosta de fazer isso? Eu não gosto, a minha esposa gosta. Às vezes eu vejo ela colocando o pão com a manteiga dentro do leite. Eu falo: Jesus, tem misericórdia, converta a minha esposa, Senhor. Aleluia. Mas tem gente que gosta. E os dias desses discípulos começou assim, um dia leve, um dia cheio de expectativas. Esses homens já estavam seguindo Jesus pelo caminho. Esses homens já haviam experimentado um chamado. Nós sabemos que tratavam-se de homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens que estavam à margem da sociedade, e Deus chamou estes homens para seguir. Jesus chamou esses homens para segui-lo. Eles começaram a se acostumar com os milagres. Viram com seus próprios olhos 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Eles viam todos os dias Jesus curando cegos, mudos, mancos, surdos, aleijados e pessoas de tudo quanto é doença. Esses homens viram com seus próprios olhos Jesus libertar pessoas possessas de demônios, e mais do que isso, todos os dias eles ouviam uma palavra vinda direta de Jesus.
Todos os dias tinha um culto para os discípulos. Nós, como costumes, nos reunimos todas as quintas-feiras no nosso MEC, no nosso Mover em Casa, e aos domingos aqui na igreja. Mas esses discípulos todos os dias se assentavam para ouvir o mestre pregar. Era um dia comum, eles acordaram, levantaram, tomaram um café, fizeram seus afazeres, se reuniram com Jesus na beira do mar, e ali Jesus ensinava. Neste dia, amados, que antecedeu esta tempestade, ao anoitecer, Jesus está contando parábolas. Jesus está anunciando as boas novas do reino. Uma das parábolas que Jesus conta é a parábola do semeador, e a Bíblia diz que este dia foi um dia especial na vida dos discípulos, porque Jesus contou a parábola às multidões e depois reúne os discípulos para explicar de forma minuciosa a palavra de Deus para eles, a parábola, o significado e como eles se encaixariam em todo esse contexto. Há uma alegria no coração dos discípulos, eu não tenho a menor dúvida. Há uma admiração por Jesus. A Bíblia vai nos dizer, contanto que, a partir do verso 35 que nós lemos, que ao anoitecer, Jesus profere uma ordem, que vem numa frase: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado, é o que Jesus vai dizer a estes discípulos. E aqui eu trago aos irmãos o primeiro segredo para vencermos todas as tempestades da nossa vida. O segredo é: a palavra de destino já foi liberada para a sua vida. Não importa o que aconteça, Jesus já liberou a palavra para você. A palavra é: vamos para o outro lado do lago. Aleluia! A palavra que Jesus liberou é uma palavra de direção. Jesus está dizendo: não importa o que aconteça pelo caminho, eu já liberei a palavra. Você vai chegar do outro lado. Isso corrobora com o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 37. E esta palavra já foi liberada para a sua vida. Pois em todas as coisas vocês são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! A palavra do Senhor já foi liberada, amados. Aquele que está em Cristo Jesus pode acessar a palavra liberada. Romanos 8,37 é muito forte. A palavra de Deus está nos dizendo: mas em todas essas coisas, em meio às tribulações, em meio a tantos eventos da vida, vocês que estão em mim, vocês que foram alcançados pelo meu amor, vocês que foram alvos do meu amor, vocês são mais do que vencedores por aquele que vos amou. Tem tudo a ver com a palavra que Jesus libera para os discípulos. Jesus dá uma ordem. Jesus não está dizendo: vamos tentar ir para o outro lado. Jesus não reúne os discípulos, olha para o céu e diz: olha, se não chover muito a gente chega lá. Se não vier uma tempestade, se o mar estiver tranquilo, a gente chega lá. Vamos tentar atravessar. Jesus não está dizendo para esses discípulos: se tudo der certo, a gente chega. Ele liberou uma palavra determinante, e esta mesma palavra está sobre a sua vida. Você vai chegar do outro lado. As tempestades vêm para nos amedrontar, amados, e às vezes coloca em xeque a nossa fé. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que esse casamento vai para frente?
Será que meus filhos serão uma bênção? Será que a porta vai se abrir? Será que eu vou passar fome? Será que essa doença vai me matar? Será que essa situação vai me destruir? Jesus já liberou uma palavra. E qual o segredo, pastor? É acessá-la e colocá-la no coração. Eu vou chegar do outro lado. Não importa o que me aconteça, não importa o tamanho da tempestade, eu não estou preocupado com a luta, eu vou chegar, porque o projeto de Deus para mim está de pé. Aleluia. Deus tem um projeto para a sua vida, meu querido. Deus tem uma história para você. E é Ele quem garante essa história, não é você. Equivocado está aquele que pensa que garante a própria história. Quem garante a tua história, o teu destino, é o próprio Deus. E é por isso que Ele já liberou aqueles que são alvos do meu amor, serão mais do que vencedores. E ser mais do que vencedores não é viver uma vida com ausência de tempestades, porque nós já aprendemos aqui que as tempestades são pedagógicas. Ei, Jesus não tem filho mimado, amém? Amém. Deus não tem filho mimado, e a gente aprende na pedagogia, não sou pedagogo, mas leio bastante, que dizer não para o filho é pedagógico. Às vezes apertar um pouquinho é pedagógico. Quer criar um filho mimado? Só diga sim para ele. Quer criar um filho que não vai ser um bom caráter no futuro? Dê tudo que ele precisa, sem custo nenhum. Deixa ele te desobedecer sem nenhuma repreensão. Deixa ele solto. Você vai criar um filho que não vai glorificar a Deus. Agora, quer criar um filho para a glória de Deus? Diga não a ele. Ensine o seu filho, corrija o seu filho, faça-o andar na direção certa, faça-o buscar a Deus desde a primeira infância, desde a primeira idade. Aleluia. E Deus faz isso conosco. As tempestades, amados, não vêm sobre nós para nos destruir. Não, vem para nos corrigir, vem para nos amoldar, vem para nos dar direção, vem para abrir os nossos olhos, vem para aumentar a nossa fé. É assim que Deus trabalha. E o primeiro segredo é este: há uma palavra que foi liberada para mim. Você pode repetir isto? Uma palavra, diga assim: uma palavra já foi liberada para a minha vida. Agora diga assim: eu preciso acessá-la. E o segredo é acessar quando a tempestade vem, amados. Nós vamos ler o texto aqui. Quando a tempestade vem, é que a gente precisa acessar. Opa, tem alguma coisa diferente aqui dentro de mim. Eu estou com medo. Identifique os seus sentimentos. A gente vai falar sobre isso. Quais são os seus sentimentos? Identifique e acesse a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E é uma palavra que já foi liberada para a sua vida. Jesus já disse para você: nós vamos para o outro lado. Você é mais do que vencedor. Deixa eu te dizer uma coisa: a tempestade não veio para impedir a sua chegada, ela veio para confirmar que há um destino preparado para você. A tempestade vem como confirmação de que há um destino preparado para nós, para mim e para você. São 3 segredos. O segundo segredo é: descanse na soberania do Mestre. Primeiro segredo: eu preciso acessar a palavra que já foi liberada. Eu sou mais do que vencedor, e essa é a minha identidade. Você não consegue ver aí, mas tem uma medalha pendurada no seu peito de campeão. Aleluia. Não é pastor Héctor e não é palavra coach. Se a Bíblia está dizendo que eu sou mais do que vencedor, é isso que eu sou. Amém? Sim ou não? Ou sou alguma coisa diferente disso?
Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isto é, se eu estou em Cristo e se Cristo está em mim, esta é a minha identidade. Eu sou mais do que vencedor, e eu não vou aceitar Satanás apontar o dedo na minha cara dizendo que eu não sou. Eu não vou aceitar palavras contrárias sobre a minha vida dizendo que eu não vou chegar, porque Deus diz que eu vou. E é isto, eu vou me firmar na rocha, eu não vou me firmar na areia, eu não vou colocar os meus alicerces na areia da dúvida, na areia da acusação, na areia das más conversações, na areia daquele que vem a mim com falta de fé, querendo me influenciar. Os meus alicerces, os alicerces da casa da minha vida estarão firmadas na rocha que é Jesus, e Jesus está dizendo que eu sou mais do que vencedor, e eu acesso essa palavra e sou guiado por ela. O segundo segredo é descansar, porque quando nós confiamos naquilo que Deus tem para nós, nós descansamos. Se está faltando descanso, está faltando fé, está faltando confiança, amados. O descanso é uma consequência da fé. Repita isso, diga: o descanso é uma consequência daquele que tem fé. Fale outra frase assim: o descanso é uma consequência daquele que sabe onde vai chegar, daquele que já sabe qual é o destino. A Bíblia vai nos dizer que esses discípulos entram no barco como Jesus mandou, e parece que eu estou vendo, é fim de tarde, já começa a anoitecer. Talvez alguém tire de uma sacola um pedaço de pão, divide entre os discípulos, pode ser que tenha um peixe ali. Jesus está cansado porque ensinou o dia inteiro, fez milagres o dia inteiro. As pálpebras de Jesus já começam a cair, os olhos já começam a fechar. Alguém oferece um travesseiro para o mestre: Jesus, descanse. Talvez o céu estivesse estrelado, o mar está tranquilo, e depois da barriga cheia, Jesus toma aquele travesseiro, e a Bíblia vai nos dizer que ele dorme, um sono profundo. Ele coloca a cabeça no travesseiro e ele está descansando, olhos fechados, respiração tranquila, paz no seu interior. Jesus está descansando, mas de repente, tempestades são imprevisíveis, o céu começa a fechar, nuvens negras começam a se formar, relâmpagos, trovões, e a Bíblia vai nos dizer que um grande vendaval sobe do mar, uma grande tempestade sobe do mar. Versículo 37, levantou-se um forte vendaval. Em outras traduções, levantou-se uma forte tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco. As ondas lançavam sobre o barco de forma que as águas iam enchendo o barco. Aquele ambiente de paz, amados, começa a se tornar um ambiente de caos. Talvez com baldes, com uma canequinha, com alguma coisa, os discípulos tentavam tirar a água de dentro do barco, mas não era suficiente. A tempestade era muito grande. Agora, dentro do barco, meus queridos, nós vemos cenários completamente diferentes. Qual que é o cenário fora do barco? Uma grande tempestade que se levantou, com ventos muito fortes. O mar se agitou, a água começou a entrar no barco, e não foi pouca água não. O ambiente externo era qual que era? Uma tempestade. O ambiente interno, nós vemos dois cenários. O primeiro cenário é o cenário dos discípulos. O que nós vemos? Nós vemos tensão, nós vemos pânico, nós vemos aceleração interna, nós vemos os batimentos cardíacos acelerar,
Nós conseguimos ver olhos arregalados, nós conseguimos ver olhares de dúvida, nós conseguimos observar no meio daqueles discípulos muito pânico e muito medo. Mas dentro do barco há um que continua dormindo, há um que continua descansando. Enquanto há pânico no coração dos discípulos, há paz no coração de Jesus. Enquanto há respiração acelerada nos discípulos, há uma respiração tranquila em Jesus. Enquanto há medo dentro dos discípulos, Jesus está cheio de paz, Jesus está dormindo, e o sono é a máxima expressão da confiança. Enquanto aqueles discípulos lutavam para sobreviver, Jesus dormia, respiração calma, corpo relaxado, mente em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque quem sabe o destino não teme o vento. Deus. Aleluia. Quem sabe que vai chegar do outro lado não teme o vento. O salmista vai se expressar no Salmo de número 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esta palavra vem direcionada para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O segredo para vencer a tempestade na sua vida é entender que Deus não perdeu o controle e nele você pode descansar. Aleluia. Tem um louvor que fala: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Vamos, igreja. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio. Aleluia, vocês são maravilhosos. Eu entrei fora do tom e vocês conseguiram acompanhar. Aplauda ao Senhor por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, mantenha Jesus no centro da sua vida. Diga assim, levante a sua mão e diga: Jesus é a garantia da minha travessia. Aleluia, mantenha Jesus no centro. Fique tranquilo, não é o tamanho da tempestade que define o seu final. Quem define o seu final é quem está dentro do barco. Aleluia. Os discípulos não precisavam de mais nada, porque Jesus estava dentro do barco. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Se Jesus está no seu barco, você não afunda. Tem muita gente afundando aí, mas uma coisa eu posso garantir: se você colocar Jesus dentro do seu barco, você não afunda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que os discípulos fazem, amados? A Bíblia vai nos dizer que os discípulos acordam Jesus. Como? Clamando. Não acorda, imagina, você já acordou assim em desespero? Foi assim que eles acordaram Jesus, clamando: Senhor, mestre, mestre, mestre. Parece que eu vejo Jesus abrindo um olho. O que está acontecendo? Abre o outro. O que está acontecendo? E eles estão clamando: mestre, não te importa que morramos? Olha a pergunta. Essa pergunta conota, amados, falta daquilo que nós já falamos aqui. Não discerniram que Jesus estava no barco, e tudo que eles precisavam era de Jesus. Não entenderam que Jesus já tinha determinado o destino, que eles iam chegar. Não era uma tentativa de chegar para o outro lado, a palavra já tinha sido liberada. Não entenderam que tamanha tempestade, Jesus continuava tranquilo. E eu creio, amados, que Jesus continuou tranquilo, não é porque o sono estava pesado demais, porque uma tempestade como esta aqui
como é que se continua dormindo? Jesus priorizou o sono, não é porque o sono estava profundo demais, é porque a confiança era grande. Aleluia. É porque ele tinha certeza do destino, amém? 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 Jesus acorda, a Bíblia diz que ele repreende o vento, o mar, aquieta-te, acalma, e Jesus faz perguntas para o discípulo, e essas perguntas expõem para os discípulos a verdadeira batalha. Queridos, a verdadeira batalha não é externa, a verdadeira batalha é interna, amém? Repita isso, diga assim: a verdadeira batalha não é externa, a verdadeira batalha é interna. Aleluia. Esta é uma grande verdade de Deus para nós. E Jesus faz duas perguntas, e com essas perguntas ele faz com que esses discípulos se voltem para dentro. Observem que até aqui os olhos, a mente, o coração estão voltados para fora. É a tempestade que se levantou. Agora Jesus pergunta: por que vocês estão com tanto medo? O medo vem aonde? De dentro. Jesus está dizendo, em outras palavras, olhem para o que vocês estão sentindo. Tire o olho da tempestade. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Esta não é uma pergunta de acusação. Este é um convite de Jesus para olharmos para dentro de nós, porque as perguntas de Jesus expõem a verdadeira batalha que está dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com aquilo que a vida fez em você. Em outras palavras, estou dizendo, o importante não é o externo, não é o histórico. Nessa frase significa que não são as circunstâncias que determinam o seu destino. Não são as tempestades, elas não têm poder para determinar o seu destino. O que determina o seu destino é a resposta que você dá às circunstâncias. A resposta que esses discípulos dão à circunstância ou à tempestade é uma resposta de medo, de pânico e de falta de fé. E Jesus está dizendo: olhe para dentro de vocês, vocês ainda não têm fé. Isso determina como passaremos pelas tempestades da vida. Esta é a diferença de reagir e responder, porque reagir é automático, é emocional e geralmente é destrutivo. Tem muitas pessoas que não estão vencendo as batalhas da vida porque estão reagindo de forma automática a elas. O casamento está em crise e em vez de darmos uma resposta para esta crise, nós reagimos de maneira automática e emocional. E muitas das tempestades, das batalhas que são perdidas pelas nossas próprias mãos, porque nós colocamos as carroças na frente dos bois. A reação é automática e emocional, mas a resposta é intencional, guiadas por valores, fé e sabedoria. Jesus te trouxe aqui para te dizer: pare de reagir às circunstâncias, comece a dar respostas intencionais, guiadas pelos valores da palavra de Deus, com o coração cheio de fé e de sabedoria. Aí você vai vencer, aí você começa a ir no caminho certo. A resposta intencional, Jesus está dizendo: vocês estão com medo, não têm fé, por quê? Parem de reagir à água entrando no barco. Sejam intencionais. Eu estou aqui e isso lhes basta.
Querido, minha querida, a vida pode ter te ferido, e eu respeito tudo isto, mas você precisa hoje decidir se essas feridas viram marcas de derrotas ou cicatrizes que contam vitórias. Aleluia! É inevitável, se tempestades, se batalhas são inevitáveis, qual é a resposta que eu darei para ela? Uma resposta cheia de fé em nome de Jesus. E eu digo mais aos irmãos, aleluia, não serão marcas de derrota, mas cicatrizes que contarão vitórias e exaltarão o nome do Senhor, porque as suas vitórias devem apontar para o Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há alguém aqui que pode dizer: pastor, a minha infância foi difícil. Eu sei, amados, que você não escolheu nascer em um lar desestruturado, carente ou com falta de alguma coisa, mas você precisa escolher se isso vai te aprisionar e você vai repetir esses padrões destrutivos, ou essa história vai te impulsionar a criar uma nova história para a sua família. Aleluia, o passado que te feriu, mas você não deve desistir daquilo que Deus tem para você. Você foi injustiçado no trabalho, você pode se vitimizar, mas você pode se levantar, se preparar ainda mais, ir para cima, porque Deus vai te dar vitória. A injustiça pode até vir, mas a reação vai definir e vai te preparar para um futuro de mais bênção. Amém, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu fui traído, eu fui decepcionado. A gente muitas vezes não escolhe a quebra de uma aliança, mas você pode escolher hoje viver fechado no seu mundinho com raiva, desconfiando de todo mundo, ou você pode buscar a cura que vem de Deus, aprender com o que passou e seguir em frente e não permitir que o teu passado defina a tua nova história com Deus. Tecladinho pra gente, em nome de Jesus, para terminar. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui, meu querido e minha querida, lutando contra uma doença. A doença chegou sem pedir permissão. Ela pode até te limitar, pode te cansar, pode te assustar. Isso é o que a vida fez com você, mas você ainda tem escolher a fé em vez do medo, escolher continuar agradecendo em vez de se entregar aos desesperos, escolher se cuidar, tratar, lutar, escolher permitir que Deus use essa circunstância para fortalecer a sua vida espiritual. Porque você ainda está com tanto medo, ainda não tem fé. Aleluia. Jesus sabia, meus queridos, que a tempestade externa não tinha poder de matar aqueles discípulos, mas a interna podia matar. Aleluia, em nome de Jesus, você não vai morrer porque está faltando fé. Você não vai morrer porque você parou para olhar as circunstâncias, e as circunstâncias têm te trazido temores, medo. A circunstância hoje na sua vida, não importa qual é a área, tem te trazido desespero, e você já está pensando em desistir de projetos, de família, de filhos, desistir da igreja, desistir de Deus. Tem pessoas que desistem de Deus? Tem pessoas que desistem de Deus. E sabe por que elas fazem isto? Porque estão olhando muito o externo. Mas Jesus te chama para olhar para dentro. Aleluia, fecha os seus olhos em nome de Jesus. Jesus te chama nesta manhã a olhar para dentro. E não importa como esteja o seu externo hoje, imagine que a tempestade já passou. Sinta o silêncio depois da luta. Veja Jesus chegando até você, sorrindo e te dizendo: eu disse que você chegaria do outro lado, eu estou com você. Aleluia. Que no seu interior o medo dê lugar à paz, a perturbação dê lugar à confiança renovada, a uma leveza de espírito.
A palavra que o Senhor liberou para nós nesta manhã é: você vai chegar do outro lado. Jesus está no barco. A palavra já foi liberada. Você é mais do que vencedor. Esta é a palavra que o Senhor tem para você, meu querido e minha querida. A tempestade não determina o seu futuro, a palavra de Deus determina. A palavra liberada do Senhor determina. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Tire agora o olhar dos problemas. Esqueça isso, amados. Você precisa sair daqui leve, em nome de Jesus. Você precisa sair daqui renovado, porque é isso que Deus tem para você. É Jesus olhando para você e falando: não tenhas medo. Existe fé aí dentro. Olhe para dentro e acesse a palavra que o Senhor tem para você. A fé que já foi derramada. A sua caminhada não te trouxe em outro lugar, senão até aqui, amado. Senão até aqui, amada, tantas adversidades você passou e você sobreviveu. Está aí Vivinho da Silva. Aleluia! Nada pode parar aquele que tem projeto de Deus na vida. Nada pode desestruturar aquele que tem Deus em sua vida. Se Jesus está no seu barco, tudo vai bem. E você faça essa oração nesta manhã. Não ore pedindo: Senhor, acalma a tempestade. Comece a determinar dentro de você: Jesus está no meu barco e tudo vai bem. Jesus está no meu barco e eu vou chegar do outro lado. Jesus está no meu barco e meu casamento não vai acabar. Jesus está no meu barco e a minha história não vai parar por aqui. Eu vou constituir família, eu vou encontrar alguém, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Jesus está no meu barco e eu não vou naufragar profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Jesus está no meu barco e Ele ressignificou tudo em mim. Ele ressignificou toda a minha história. Ele ressignificou o período de escassez. E eu posso viver hoje, eu posso acessar hoje os milagres de Deus para mim. Pastor, eu estava olhando as águas entrando no barco, mas hoje eu olho aquele que tem poder de acalmar o vento, de fazer o